Na realidade, o povo judeu, ele é descendente do hebreu. E o hebreu, não é, nós sabemos que ele é descendente do semita. E na realidade o semita, numa fase anterior evolutiva, que foi uma fase que nós chamamos fase Atlante, onde teve o seu apogeu há 57,3 milhões de anos atrás, e esta grande evolução chamada Atlante, ela foi bem diferente da atual. Nós tivemos grandes cidades, tivemos grandes tecnologias, tivemos realmente uma tecnologia diferenciada da atual, muito mais moderna e muito mais avançada. Hoje nós temos a tecnologia do motor a explosão, ciclo Otto, ciclo diesel, nós temos aviação, nós temos toda essa tecnologia que desfrutamos no dia a dia. Mas naquela época da Atlântida, nós tínhamos uma tecnologia não igual, mas muito superior, porque era uma tecnologia angélica. E naquela época nós vivíamos junto com os anjos caídos, que eram seres similares a nós, mas porém com uma alta consciência, onde realmente não havia necessidade de se estudar, não havia necessidade de usar da lógica, dedução, indução, raciocínio e todo esse estudo que nós fazemos hoje. Por quê? Porque estes seres, na realidade, são muito diferenciados do que nós somos e realmente tem capacitações mentais superiores. E com isto, nós criamos vimanas, que eram o que eram chamados na época os objetos voadores. Ou seja, nós tivemos uma aviação na época muito mais moderna e muito mais avançada do que a atual. Hoje nós conhecemos esta aviação através de fenômenos, do maior fenômeno que existe na humanidade, que são os fenômenos do UFOs. U de Unidentified, F de Flying e O de Objects. Objetos voadores não identificados, que nós chamamos de discos voadores, que nós chamamos destas manifestações ufológicas. Então, nós tivemos esta fase. E usando esta tecnologia angélica, nós seres humanos, que vivíamos junto com estes seres especiais, então construímos coisas maravilhosas, usávamos das forças da natureza, construímos os chamados animais faladores, serviçais que nós usávamos, e isto que hoje é conhecido como ET, aquele ser que não é humano, mas é um ser que se assemelha ao ser humano, baixo, olhos grandes, praticamente sem boca, com 2 furinhos, né, ao invés das narinas, uma cabeça grande. Este ser que a gente conhece através de relatos em todo o mundo e através de filmes que usaram esses relatos para divulgar conhecimentos ufológicos, realmente nós construímos este ser, nós tínhamos essa tecnologia. E usando essa tecnologia angélica, nós, homens, realmente fizemos miséria com este planeta. Nós usamos das forças de construção, das forças da natureza e provocamos verdadeiras hecatombes, provocamos cataclismos sem fim, cataclismos tão violentos que quase acabaram com o nosso planeta. E o que aconteceu então? Usando essas forças superiores, simplesmente conseguimos até mexer na própria Terra. A Terra, ela girava numa posição diferente da atual. Hoje nós sabemos que a Terra está inclinada 23 graus e 27 minutos, que é a posição da eclíptica, a inclinação da eclíptica, e que gera em decorrência a posição, por exemplo, do nosso trópico de Capricórnio, mas que passa aqui mais ou menos no quilômetro 20, ao redor do quilômetro 20, 20 e pouco, da rodovia Bandeirantes de São Paulo, não é isso? Então nós temos aqui o trópico de Capricórnio, e esses trópicos, eles estão inclinados em relação a uma linha anterior que a Terra tinha. Então a Terra girou o eixo 23 graus e 27 minutos, tão grandes foram as mexidas que nós demos. Fizemos muitos continentes desaparecerem, muitas ilhas desaparecerem, e também fizemos surgir cadeias ao longo da própria Terra, como nós temos hoje. A constituição da Terra, as áreas da Terra, ou seja, os continentes na época da Atlântida eram totalmente diferentes dos atuais. Então veja que nós mexemos nisso tudo.
Por exemplo, com estes cataclismos, nós conseguimos fazer surgir a Cordilheira do Himalaia, conseguimos fazer surgir a Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul e também da América do Norte, que vai até o Alasca. Então veja o que nós mexemos. Criamos fossas, trincas no nosso planeta terríveis. Então, simplesmente estes seres, com toda esta tecnologia, se afastaram da humanidade e provocaram a destruição completa da Atlântida, cujo último reduto foi destruído no ano de 9547 a.C., segundo os conhecimentos dos maias e também os conhecimentos do Tibete. Existem documentos dos maias, uma coleção que nós chamamos Le Plongeon, e esta coleção que relaciona-se ao Codex Truanos, porque os maias, eles têm um calendário, e em cima dos calendários, eles dão nomes, eles dão números, eles dão ciclos, e em cima desses ciclos nós chegamos nessa data de 9564 anos antes de Cristo, onde Poseidones, que representava a última parte de uma grande ilha que nós chamamos de Routa, junto com uma outra ilha que nós chamamos de Daita. Estas duas ilhas praticamente uniam os Estados Unidos de hoje com a Europa, chegando até perto da Inglaterra e Portugal, e também do norte da África e do norte do Brasil. Então veja que coisa incrível. Na época da Atlântida nós poderíamos ir a pé, por exemplo, do Ceará, no Nordeste, até Dakar, na África, do outro lado. Então, nós tínhamos uma outra constituição, uma outra formação. E o homem simplesmente destruiu isso há muitos anos atrás. Nós tivemos cataclismos há 2 milhões de anos atrás, violentíssimos, há 1 milhão de anos atrás, violentíssimos, e outros cataclismos menores. Mas tivemos cataclismos que mudaram totalmente a tessitura e a formação do nosso planeta. Por que eu falo isso? Porque nós tínhamos 7 cantões, 7 regiões, porque toda a Atlântida, ela era subordinada a uma 8ª cidade, que nós chamávamos, pela tradição hindu, de Romakapura. Então nós tínhamos os 7 reis do Edom, os 7 reis do Éden, 7 reis da felicidade. E cada um comandava toda uma experiência evolutiva e toda uma experiência consciencial. E houve uma grande destruição, guerra entre os próprios irmãos, usando os animais faladores que se alimentavam de sangue, e ali surgiu toda a destruição da Atlântida. Nós, seres humanos, começamos a criar uma espécie de teocracia. Cada um se tornava um deus, e aí criava o seu templo, era adorado, e aí vinha todo esse processo. Usávamos das glândulas endócrinas de secreção interna para extrair os seus hormônios para aumentar o poder sexual. Por exemplo, os homens retiravam dos testículos a androsterona, a testosterona, para aumentar toda a sua capacidade sexual. E a mulher dos ovários, estrogênio, e progesterona, para aumentar as suas capacidades. E mexíamos com as glândulas endócrinas, retirando hormônios. Isso então provocou aquilo que nós chamamos de sacrifícios humanos. E esses sacrifícios humanos, junto com a teocracia, então gerou uma coisa horrível. Começamos então a usar um processo de antropofagia, ou melhor dizendo, teofagia, ou seja, aqueles que eram poderosos, que tinham domínio sobre as forças da natureza e que conseguiram as forças angélicas, domínio das forças angélicas roubadas dos próprios anjos que viviam com a gente, anjos feitos homens, não é isso? E o que eles fizeram então, estes seres? Eles faziam sacrifícios humanos para retirarem estes hormônios, prolongarem a vida, aumentarem as suas capacidades sexuais, não envelhecerem, e realmente usavam sacrifícios de adolescentes. Aí o que aconteceu? Pegavam as vísceras e começaram a distribuir para aqueles que seguiam este processo de teocracia, aqueles que eram ligados a estes chefes poderosos. Isso criou uma espécie de uma religião individualizada, onde cada um era um Deus vivo, porque ele realmente prolongava a sua vida, prolongava os seus poderes, além dos poderes que ele conseguia demonstrar por ter roubado da própria tecnologia angélica. E aí o que aconteceu? Começaram a dar vísceras para as pessoas comerem, não é isso? Porque as glândulas endócrinas ficavam com os poderosos,
para extrair os seus princípios vitais, prolongar a vida e tudo mais. E aí começou a existir então a teofagia, ou seja, a antropofagia em nome do Deus, que era esse ser poderoso que se dizia um Deus. Depois começaram a comer carne, daí veio a antropofagia, e aí foi uma degradação violenta, nós não saíamos mais individualmente, os jovens eram atacados, vivíamos em situações tribais, com uma alta tecnologia, realmente como esses filmes de ficção. Mas isso existiu, foi tenebroso, foi terrível, foi asqueroso, foi nojento, até que chegou o momento que esta civilização teve que acabar. E Deus, então, que representava o próprio anjo caído no seio da humanidade, através da própria figura de Melquisedeque, da expressão de Melquisedeque e de suas hierarquias, no comando da evolução na face da terra, o que eles fizeram? Destruíram tudo que existia, destruíram todos os vimanas, destruíram toda a tecnologia, todas as cidades, afundaram tudo que era possível, mataram o maior número possível de pessoas, e aqueles que tinham uma vida não tão importante, não tão significante, passaram a ser estes primitivos, que nós chamamos, que fugiram desta situação, dando origem aos outros povos que se seguiram, como os astecas, os incas, os maias e tantos outros, os próprios proto-egípcios, os próprios proto-hindus. Mas, antes de acabar tudo isso, havia dentro das 7 cidades, dos 7 cantões, um povo que realmente estava dentro do padrão evolutivo, que é exatamente a 5ª sub-raça. Quando eu falo sub-raça, eu me refiro a uma raça-mãe. A raça-mãe era Atlante. E quando eu falo raça-mãe, nós tivemos na Atlântida as 4 raças, a branca, a amarela, a vermelha, não é? E a negra. Mas, independentemente disso, significa estado de consciência. Mas nós tivemos, na época da Atlântida, não é isso? 7 sub-raças. E a 5ª sub-raça é a que estava mais dentro do padrão. E a pior, a mais degenerada, era a 3ª e a 4ª. Então, a 5ª sub-raça foi preservada. Então, o que fizeram as hierarquias angélicas? Pegaram os escolhidos semitas e levaram para a meseta do Pamir. A meseta do Pamir é uma região que fica nos contrafortes do Afeganistão. O Afeganistão termina indo para o lado do Japão, né, na extremidade mais oriental, na forma de um dedo. Acima do dedo do Afeganistão, onde os Estados Unidos recentemente bombardeou toda aquela região, nós temos o Tadjiquistão. E o Tadjiquistão é exatamente a meseta do Pamir. E estes seres foram colocados lá, que é a raça semita, escolhida como 5ª sub-raça Atlante. E lá eles foram resguardados. E depois, à medida que eles morreram, eles foram guardados num bolsão para poderem voltar à vida dentro do processo reencarnatório para dar origem à 5ª raça-mãe ariana. Daí vem Ariana ligada ao semita. Então, quando houve toda essa destruição que eu falei da Atlântida, quando acabou todo esse ciclo, começou o novo ciclo, que é a raça ariana. E ela começou exatamente com sementes puras semitas. Quer dizer o seguinte, que toda a humanidade é de origem semita, toda a humanidade. Só que o semita daquela época, ele era de cor quase negra. Tanto é que o hindu, que é o primeiro semita, oriundo dos semitas escolhidos, ele tem cor praticamente quase negra, se a gente olhar o hindu. Então os proto-hindus eram negros. Então essa sub-raça desceu e formou a raça ária primitiva, a primeira raça mãe, a primeira sub-raça ariana. Depois formou a ariana, a área persa, o proto-persa. Depois formou a iraniana. Depois formou a hebraica egípcia. Depois formou a outra que nós chamamos greco-romana e a atual teutônica. Então, a primeira foi a área primitiva, que depois ficou a área persa, não é isso? Então, formando uma grande experiência inicial. Depois formou a ariana, que nós chamamos proto-persa, ou dos persas primitivos, e depois veio a hebraica egípcia, a greco-romana e a atual, que é a teutônica, que está na Europa e que se espalhou para o mundo todo, não é isso? Então, toda a humanidade, ela tem a origem semita, não tem ninguém, pode ser de qualquer país, de qualquer raça que existe atualmente, tem sangue semita. Então todos nós somos descendentes dos semitas, só que somos semitas misturados ao longo do tempo.
para formar esse caldeamento racial. Mas existe o semita puro, que tem esta essência que nós chamamos a essência semita, que corresponde depois àquilo que veio o hebreu, que deu o hebreu, que deu o judeu e que é atualmente isto daí. Então foi uma raça escolhida. Por isso que tem todo um potencial. Grande parte dos gênios da humanidade, dos artistas da humanidade, eles são mais matemáticos, mais filósofos do que outras coisas, não é isso? E grandes comerciores e manipuladores de dinheiro e empreendedores de negócios, não é isso? Por isso que domina o mundo. Então, na realidade, o povo hebreu hoje, que é o judeu, ele realmente representa essa essência. Mas ele tem um problema. Qual é o problema dele? Ele deveria ter feito o caldeamento racial e não fez. Nós sabemos que todo o povo judeu, ele tem como seu patriarca Abraão de Ur, que era casado com Sara, que era estéril. E não ia ter continuidade desta raça, não é isso? Aí o que fez então Sara? Permitiu que Abraão se unisse com Agar, que era de raça negra, egípcia. E da união de Abraão com Agar, nasceu Ismael. Depois que isso aconteceu, Deus permitiu que Sara, velhinha já, pudesse dar à luz a Isaac. E quando nasceu Isaac, o que fez Sara? Mandou a sua mãe Agar, a mãe de Ismael, Agar e Ismael, para morrerem junto com os bodes expiatórios no deserto. Só que eles não morreram. Ismael, então, deu origem às 12 tribos dos árabes, e depois Isaac deu, dentro da sua descendência, origem às 12 tribos de Judá. Então nós temos aqui Ismael, que é filho de Abraão, e Isaac, que é filho de Abraão e de Sara. Só que os dois são irmãos por parte de pai. Aí, esta ligação de Abraão, né, com Agar, deu origem aos árabes. E a ligação de Abraão com Sara, que era o normal, ele mudou de nome, ficou Abraão, e ela ficou Sarai. De Sarai virou Sara. Então, aí nasce Isaac. E aí vem essa briga até hoje entre árabes e judeus, que são filhos de um mesmo pai, porém de mães diferentes, não é isso? Então, todo o potencial veio para a raça judia. E o grande problema sempre foi esse, não misturar o sangue. Por isso que o judeu sempre foi perseguido. Aí o que aconteceu? Todos os grandes patriarcas tiveram esposas estéreis, e todos eles tiveram que usar outras mulheres para continuar toda a sua genealogia. E veja, o próprio Salomão, ele tinha 700 esposas, 300 concubinas, e ainda tinha casos extras como a rainha de Sabá. Por quê? Porque ele era polígamo, ele era sem vergonha, salafrário? Não, ele era um ser especial. Mas ele misturava o sangue. Os grandes patriarcas misturaram o sangue. O próprio Moisés casou com Séfora, que era de raça negra, egípcia, filha de Jetro, e misturou sangue. Todos misturaram sangue. Então, enquanto não misturar o sangue, enquanto os irmãos não se amarem, não sobrará pedra sobre pedra, como a própria Bíblia diz em todos os seus textos. Né? É só ler o Apocalipse e você vai ver exatamente isso que eu estou falando. Não sobrará pedra sobre pedra, enquanto os árabes e judeus não se derem as mãos e não aprenderem a se amar. Só que Abraão, ele realmente ficava em Ur, na Caldeia, onde hoje é Bagdá. E Deus dizia: Abraão, essa terra é sagrada. Mas Abraão pegava a terra, que era areia, falava: Deus, aqui só tem areia. Olha que porcaria, só tem areia. Homem de pouca fé, estou dizendo que é. Mas ele era tão burro que não podia nem imaginar o que tinha debaixo da areia. Porque nós sabemos que debaixo daquela areia existe petróleo, que é a maior riqueza do mundo. Debaixo do petróleo, no Iraque, existe o maior reservatório de água potável também do mundo. Ninguém sabe disso. Então veja, é terra sagrada. Só que ele saiu de lá, foi atrás da terra prometida, e o árabe ficou. Aí o que acontece? Ao longo do tempo eles querem retomar tudo aquilo. Eles conseguiram dinheiro e aí sempre tiveram que se espalhar pelo mundo, até que no ano 70 depois de Cristo houve a diáspora judia, ou seja, espalhar os judeus para o mundo, não é isso? Tito fez isso, e aí os judeus perderam a pátria. E foi um brasileiro que conseguiu realmente, através da ONU, fazer a volta do Estado de Israel, e lá eles ficaram, e começaram a briga novamente, né? Começaram a disputa. Então, na realidade, toda a perseguição do povo hebreu deve-se à não mistura do sangue e deve-se a não querer passar os valores desta raça valorosa
que é a raça semita, que é a essência atlante, da quinta sub-raça atlante, que depois deu origem aos hebreus, que depois deu origem aos judeus, e não mostram, não dão essa essência, não compartilham, não espalham esta essência para o mundo. Mas isso não desvaloriza esse grande povo, que é o povo hebreu, o povo judeu. Simplesmente é uma questão kármica, simplesmente é um problema de lei. E aí vem toda a perseguição. Por que que houve esta perseguição? Quem era Hitler? Hitler tinha sangue judeu, não sei se vocês sabem. Então veja, ele veio aplicar esse karma. E aí teve que misturar muito sangue de judeus com pessoas de outras raças, que eram os nórdicos, que também eram especiais, e também com todos os alemães, não é isso? Exatamente para criar essências. Então, é um povo muito valoroso, mas que tem um karma muito pesado, exatamente pelo alto egoísmo de não querer a miscigenação com outras raças. Esse é o grande karma do povo judeu e que gera todos esses problemas.